No vídeo anterior, nós falamos um pouco sobre a história desconhecida do padre Antônio Patuí, antes dele chegar por aqui em julho de 1946. No vídeo de hoje, nós vamos tratar das ações que o sacerdote executou assim que colocou os pés neste solo. Como você já sabe, a história do oeste do Paraná e principalmente do nosso município poderia ter sido outra se não fosse a presença dele. Então fique conosco até o final deste vídeo para descobrir quais foram as suas realizações. Eu sou Joel Muniz e você está no Toledo Bike Tour. Como já dissemos, aqui se encontravam arranchados um grupo de 72 homens extenuados e no limite de suas forças. Distante do restante do mundo, sem a companhia das esposas, muitos deles estavam prestes a abandonarem a nova localidade e retornar aos seus locais de origem. A visita de um sacerdote neste momento faria renovar as esperanças no coração desses bravos pioneiros. O próprio padre, tempos depois, escreveu o que achou desse primeiro contato. À minha chegada, todos aqueles homens correram para dar-me as boas-vindas com gritos de alegria. Suas vestes eram da cor do barro e todas esfarrapadas, obras dos espinhos do mato. Cabelos e especialmente as barbas, quase todas incultas e desalinhadas. A cintura carregavam de um lado um medonho revólver e do outro um enorme facão. Quem me tivesse visto entre eles teria jurado que eu caíra entre bandidos. E os revólveres foram sim utilizados, mas para dar tiros para o alto entre gritos de fraterna aclamação de Viva il Prete, que traduzindo do italiano para o português significa Viva o Padre. Naquele mesmo dia, após a novena, o sacerdote ouviu as confissões dos fiéis. No dia seguinte, celebrou os sacramentos da Eucaristia e desta forma estaria sendo realizada a primeira missa em nosso território. E a empatia imediata fez com que Antônio Patuí decidisse ficar por aqui. No difícil início da colonização, entrou em cena um verdadeiro líder, que além de cumprir com as suas funções de orientador espiritual, também arregaçou as mangas em diversas outras atividades. Ele planejou e executou juntamente com alguns homens a construção de várias casas mais resistentes e confortáveis. Já em 1947, com um simples cordel, realizou as medições das primeiras quadras da nossa cidade, demarcando inclusive onde seria posteriormente a construção da igreja. Isso fez com que a cidade fosse deslocada um pouco mais para cima em relação ao acampamento original. Vale ressaltar que o padre Antônio Patuí tinha recebido carta branca de Alfredo Ruaro para dirigir os trabalhos dessas construções, inclusive utilizando-se dos funcionários da própria colonizadora. Sem perder tempo, o sacerdote escolheu 12 homens e iniciou os trabalhos. Em poucos meses já se somavam 32 casas construídas através de sua liderança, entre a Avenida Maripá e as ruas 7 de Setembro, São João e Rui Barbosa. Mas é claro que não podemos deixar de falar da nossa primeira igreja, não é mesmo? A Maripá, nas pessoas de Alfredo Ruaro, Leonardo Perna e Willy Bart, muito colaboraram na construção da mesma. Em janeiro de 1947, ela já estava em construção aqui na rua 7 de Setembro. Foi construída em madeira, com 2 torres laterais e futuramente uma torre do sino foi adicionada ao conjunto. Naquela época, a missa ainda era realizada de costas, enquanto homens e mulheres ficavam sentados separados. Logo em seguida, o padre Antônio Patuí já começou a sonhar com a criação de um colégio. Mas como não havia nenhum professor por aqui, o jeito foi convidar algumas irmãs vicentinas da capital para que viessem para cá. E elas vieram, em grande estilo,
de táxi aéreo, que inclusive foi o primeiro a pousar aqui na região, em uma pista que estava abandonada em Cascavel, mas que o próprio padre, à base de machado, facão e picareta, deixou em condições para o pouso. A irmã Verônica nos conta como foi essa chegada. Chegamos no dia 1º de fevereiro de 1948, para exercer atividades no campo pastoral, educacional religioso e fundar uma escola de ensino primário, a primeira da região. Éramos 3, irmã Lúcia Micós, irmã Hélia Bassani e eu, irmã Verônica Saltzuki. Acompanhou-nos nossa provincial irmã Stanislava Pers, exímia educadora, que permaneceu por muitos dias orientando-nos e encorajando em seus primeiros passos à nascente escolinha. E em 1º de março deste mesmo ano, iniciou o funcionamento do Instituto Imaculado Coração de Maria, em Comar, no prédio da igreja, na rua 7 de setembro. Mas sobre a história deste colégio, nós voltaremos aqui para fazer um episódio especial. O padre Antônio Patuí também foi um ativista no meio político. Nos anos de 1951, o que existia por aqui era um aglomerado de casas, demarcando a formação de um vilarejo. E para que a nossa localidade alcançasse avanços significativos, o sacerdote foi um dos principais articuladores para que o governador Bento Munhoz da Rocha Neto visitasse Toledo. Fato esse que aconteceu em junho de 1951. E foi nessa ocasião que o governador, em um jantar aqui na Casa Canônica, determinou, despachando in loco, que Toledo passasse a condição de município e comarca de forma direta, sem necessidade de ser distrito. E como já contamos no episódio sobre o nome da nossa cidade, em 14 de novembro de 1951, foi assinada a Lei Estadual 790, que criou o nosso município. Pouco mais de um ano depois, em 14 de dezembro de 1952, foi instalado o município e empossado o primeiro prefeito e os primeiros vereadores. Já que mencionamos o episódio sobre o nome da nossa cidade, e você pode assisti-lo depois na nossa playlist, o padre Antônio Patuí havia sugerido chamar a nova localidade de Vila Cristo Rei. Mas como o nome Toledo já estava solidificado e conhecido por todos, a ideia não vingou. Mas como você já sabe, o termo Cristo Rei foi usado futuramente em outras situações. Depois desse vídeo, vai lá na nossa playlist e faz uma maratona pela nossa história. Nos primeiros anos da nossa história, para incomodar toda a população, existiam grandes quantidades de mosquitos, pernilongos, borrachudos e micuins. E mesmo sendo padre, Antônio não estava livre deles. E para conseguir rezar as missas tranquilamente, ele usava um chapéu com abas largas e um véu amarrado sob o queixo. Mosquiteiro perfeito. Quando havia alguma divergência entre os trabalhadores e a sociedade Maripá, ou até mesmo entre os próprios desbravadores, a autoridade do padre era solicitada para apaziguar e resolver as questões. Para quem conviveu com o sacerdote, tem que o diga que ele tenha sido um pouco mandão, mas fazia parte da sua natureza. Ele mesmo dizia: para eliminar um problema, você tem que descer até a raiz dele. Se não fizer isso, o problema brotará novamente. De 1946 a 1957, a nossa cidade conviveu constantemente com o sacerdote. E não poucos pioneiros têm lembranças e recordações saudosistas da companhia deste guerreiro. Se você quiser conhecer algum desses relatos, deixo novamente a dica de leitura do livro de Vitor Beal, Um Coração Valente. E lá você encontrará muitas histórias que, por razões óbvias, não caberiam neste vídeo. De 1957 a 1965, o padre Antônio Patuí passou a ser pregador de retiros espirituais, desde o Rio Grande do Sul até a Bahia, realizando neste período mais de 400 cursos de exercícios espirituais para o clero, as seminaristas, as religiosas e estudantes de colégio. De 1965 a 1977, se tornou coadjutor da Paróquia do Rosário, na cidade de Ponta Grossa.
No ano de 1977, recebeu merecidamente o título de cidadão honorário de Toledo e uma sessão solene da Câmara Municipal, na qual ele se fez presente. De 77 em diante, passou a residir no Seminário Verbo Divino, também em Ponta Grossa. Com idade avançada e vários problemas de saúde, passou a dedicar-se mais à leitura e à oração, sem nunca deixar de lado seus hábitos religiosos, caprichando ainda mais na liturgia das missas que rezava para os confrades aposentados. E como dissemos no início do vídeo anterior, o padre Antônio Patuí faleceu na cidade de Ponta Grossa aos 80 anos de idade no dia 24 de novembro de 1985. Devido à sua importância para a história da nossa cidade, após uma longa tratativa, a Congregação do Verbo Divino, a qual ele fazia parte, consentiu que os restos mortais do sacerdote retornasse a Toledo e fizesse deste solo a sua derradeira morada. O nosso município teve 3 igrejas e o padre Antônio Patuí conheceu todas elas. Somente um ano antes do seu falecimento, em julho de 1984, ele retornou para a nossa cidade e fez a sua última missa na Catedral Cristo Rei, juntamente com o padre Raulino Cavalheiro. Nessa ocasião, teve a oportunidade de rever vários dos pioneiros que, juntamente com ele, fizeram de Toledo o que ela é hoje. O nosso município também fez algumas homenagens materiais a este valoroso padre. Temos a sua estátua no Parque dos Pioneiros, o seu túmulo na parte central do cemitério Cristo Rei, contendo os seus restos mortais, e também uma rua com o seu nome, que vai da Avenida Cirne Lima até a lateral do Estádio Municipal 14 de dezembro. Que tal pegar a sua bike e fazer uma visitinha por esses lugares? Aqui no Museu Municipal Willy Bart é possível ver um armário utilizado por Antônio Patuí, bem como um quadro das 3 primeiras catedrais da nossa cidade. As 2 primeiras não existem mais, mas com certeza ainda está de pé na lembrança de muita gente, motivo pela qual ainda faremos um vídeo especial sobre elas. E é por isso que eu te convido a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho de notificações para não perder os próximos episódios. Não se esqueça também de curtir e compartilhar com seus amigos a nossa história, para que mais pessoas possam conhecer os fatos ligados ao nosso município de um jeito diferente, no Toledo Bike Tour.